Pessoal, antes da gente entrar na prática, né, a gente tem que aprender a teoria. Então, para a gente conseguir criar umas regras boas no MikroTik, a gente precisa entender como o firewall funciona. No caso, nosso primeiro passo, a gente vai mexer no firewall no stateless, que ele não depende do estado da conexão, ele depende só do pacote que está chegando ou saindo dele, tá? No outro caso, que é o firewall stateful, ele analisa a conexão como um todo para tomar uma decisão, tá? No caso, o NAT é um exemplo de firewall stateful. Vamos lá. Dentro do MikroTik, nós temos algumas abas de firewall. A primeira aba é a aba Filter, tá? Ela é utilizada para analisar o pacote como endereço de origem, endereço de destino, bloquear, dropar pacote, dropar porta. O firewall básico, né, que a gente conhece, que é para fazer aquela questão de deixar algum IP passar ou não, deixar uma porta passar ou não e bloquear. Ela também analisa muito a questão das flags, que é aquela questão de ACK, sync, né, que é sincronismo, que é a questão de flag de acknowledge, e outros tipos de flag também dentro do pacote, tá? Nesse caso, vamos dizer, o TCP. Outra aba que nós temos dentro do firewall é a aba NAT, que é a aba que faz alteração de endereço de origem ou de endereço de destino. E ela também faz alteração de porta, tá? Tanto de origem quanto de destino. Outro que nós temos aqui também é o Mangle. O Mangle ele é utilizado para marcar pacotes de uma rede antes ou depois de um processamento, tá? E esse pacote a gente pode redirecioná-lo. Exemplo, eu posso marcar um pacote e redirecionar ele para outra rota, tá? Eu posso marcar um pacote e adicionar ele a uma lista. Já a outra aba chama How. How ele é utilizado para não enviar o tráfego para o track. O track é um rastreio, tá? Que normalmente é o que eu te falei do Firewall Stateful. Ele faz um rastreio das conexões. E ele serve muito para bloquear ataques DDoS, tá? Então, sim, se você coloca... Normalmente ele é feito pós-processamento ou pré-processamento. Quando você faz ele pré-processamento, tudo que entra na máquina, ele já pode descartar antes do processamento. Então, ele é utilizado para bloqueio de ataques, quando você já sabe de onde vem o ataque. E por último, dentro do firewall do MikroTik, nós temos o address list. A address list nada mais é do que armazenar uma lista de IP que a gente pode utilizar dentro do firewall para outras coisas. Nós vamos entender agora como funciona o conceito das regras, tá? Nós já entendemos as abas do firewall do MikroTik, vamos entender os conceitos. Primeiro, as regras de firewall do MikroTik são sempre processadas por cadeia, contudo na ordem. Isso não serve só para o MikroTik, tá? Todos os firewalls, eles fazem regras de cima para baixo. Então, sempre a primeira regra vai ser lida, a de baixo vai ser lida só depois da primeira. Então, assim, a primeira vai ser lida, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta e por aí vai até a última. Segundo, as regras do firewall do MikroTik funcionam como programação, ou seja, elas são expressões condicionais. Se acontecer alguma coisa, eu vou tomar uma determinada ação. Essa ação só será tomada se acontecer alguma coisa. Terceiro, se um pacote não atende todas as condições da regra, ele vai passar para a regra seguinte. Então, se na primeira regra ele não atendeu aquela condição, ele vai até chegar na regra que atenda a sua condição. Quarto, quando o pacote atende todas as condições da regra, essa regra será ativa, tá? E não importa quantas regras ele tenha embaixo. Ele ativou essa regra, ele não irá processar as regras de baixo. Ativou a primeira a regra, vamos dizer, a regra 3, ele vai fazer o que for determinado na regra 3 e não vai ler as próximas regras para esse pacote. Isso não serve só para o MikroTik, serve para todos os tipos de firewall, tá? A não ser algumas exceções. E um quinto, um pacote que não se enquadra em qualquer regra da cadeia será por default aceito no MikroTik, tá? No resto, parece que o MikroTik é do contra, ele é negado, tá? Quando você coloca uma regra de aceita lá em cima, ou qualquer coisa do tipo, o resto é negado embaixo. No MikroTik é o contrário, se você não colocar um negar lá embaixo, o que não bater em nenhuma das regras, ele vai aceitar, tá? Então você tem que ficar bem esperto com isso, porque é o contrário de firewall comum. E você tem que ter muito cuidado com as regras de firewall, porque dependendo do tipo de regra de firewall que você fizer no seu equipamento, ele pode travar
o seu microtik, porque ele está tratando exatamente com a CPU do equipamento. Ele tem que fazer análise, isso é dentro da CPU. Então, dependendo do tipo de firewall que você fizer, dependendo do tipo de análise que você está mandando o seu microtik ficar fazendo, ele vai aumentar muito o seu processamento, não só aumentar, como ele pode travar. Agora nós vamos entender um pouco como é que funciona o fluxo do firewall. Primeira coisa é a análise, que é a corrente. Tá? A corrente a ser analisada no microtik, ela é input, output. Input é tudo que tem destino final no microtik, tá? Nesse microtik. Output é tudo que sai da caixa com origem nela. E o forward é o que está passando pela caixa. Então vamos dar um exemplo. Alguém tentando acessar o seu microtik de fora é um input, porque é um pacote terminando no seu microtik, no IP dentro do seu microtik. O seu microtik tentando pingar para fora é output, porque tem origem no seu microtik e está indo para fora, saindo. Já o forward, ele é o que passa entre o microtik, ou seja, um cliente do seu microtik tentando falar com a internet. O seu microtik vai fazer o roteamento. Então esse tráfego não morre e não tem origem nele, ele só passa por ele. Tá? Normalmente é o mais utilizado. E tem as personalizadas que a gente vai falar depois. Depois, quando a gente escolhe a chain, nós temos a análise do pacote, que são portas, IPs de origem, protocolos, tipos de flag, que é o que vai dar o que vai marcar esse pacote. Ou seja, eu só vou ativar essa regra se for esse IP, se for nessa porta, se for nessa interface. Isso é análise, tá? É a etapa de análise. E a última etapa é a ação a ser tomada, ou seja, depois que cumpriu essas regras, ou seja, é o destino do IP tal e porta tal, então nós vamos tomar uma determinada ação. Qual é essa ação? Pode ser aceitar, pode ser dropar, pode ser rejeitar, pode ser marcar numa lista, pode ser várias coisas, mas o firewall em si é exatamente isso. A cadeia, a análise para ver se o pacote vai ativar a regra ou não e qual a regra e qual ação vai ser ativada nessa regra. É bem simples, tá? Eu vou mostrar isso na prática, vocês vão entender melhor. Agora que a gente aprendeu um pouquinho da teoria, vamos para a prática, né? Eu montei um cenário aqui bem simples que consiste em 3 microtiks. O microtik 01, que ele é um fornecedor de link de uma operadora, tá? O microtik 02, que é a operadora em si, e o microtik 3, que é um cliente. O nosso objetivo aqui é impedir que alguém da internet acesse o microtik 3, mas não acesse ele em si, acesse só a página web. A gente sabe que as operadoras hoje em dia utilizam muito acesso à web desses equipamentos, né, de roteador de cliente, para fazer configurações no roteador. Exemplo, você liga para o suporte, o Wi-Fi está ruim, alguém vai lá e entra no seu roteador e muda o canal, muda o DNS, muda qualquer coisa que esteja errada no roteador, a operadora faz isso remotamente, quando tem esse acesso. Só que quando o cliente tem um IP válido, esse acesso ele é garantido para quem está fora na internet, fora da operadora. Ou seja, eu sou nesse caso aqui essa nuvem, e eu estou na internet. Ou seja, eu consigo acessar a página web do cliente. Isso é muito perigoso porque existem muitas pessoas mal intencionadas que conseguem entrar nesse roteador e mudar o DNS, mudar o Wi-Fi, resetar o roteador, mudar as configurações, usar para ataque em massa, explorar vulnerabilidades que vão deixar o roteador com problema. E a gente não quer isso, né? Então a gente quer proteger essas portas do roteador. Para mostrar aqui para vocês que eu consigo acessar a porta desse cliente, eu vou digitar o IP dele aqui, tá? 0.2.1. Ou seja, eu consigo acessar a página web desse roteador. Isso já é um perigo. Como que a gente faz para negar que isso aconteça da internet? Vamos lá. A gente vai mexer no microtik 02, porque a gente quer barrar que tudo que venha da internet tenha acesso aqui. Beleza? Então tá. A gente vai em IP Firewall, a gente vai em Filters. Em Filters, a gente vai usar a Chain Forward. Por quê? Está passando no roteador. Ela não está terminando e nem está começando. Então é essa que a gente vai usar. O protocolo é o TCP, protocolo de página web, tá? E a porta de destino, no nosso caso é 80,
e alguns roteadores usam 8080. A gente quer que tudo que tem destino a porta 80 e 8080 e que seja dropado. Opa, desculpa, que seja dropado. Beleza, essa regra vai funcionar? Vamos ver. A gente vai colocar aqui. Na verdade é melhor eu abrir outra e fechar. Beleza, ó, ela funcionou. A gente pode ver aqui, ó, que não está acessando. Mas, porém, vou dar uma dica para vocês. Quanto mais específica for uma regra, melhor. Porque se a gente for analisar essa regra aqui, a única coisa que ela está analisando é o protocolo e o destino da porta. Tá? Não tem destino de porta de interface. Ou seja, tudo que tiver destino 80 e 8080 e passar por esse equipamento, ele vai dropar. O que significa isso? Se o cliente, que é o MikroTik 03, tentar acessar alguma página web usando essa porta, ele também vai ser dropado. E isso está errado, né? Porque o cliente vai ter problema. Então, para resolver isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma interface. Ou seja, tudo que entrar na interface 1, tudo que vier do link 01, ou seja, ele está entrando nessa interface 1 do MikroTik 2, a gente vai barrar. Agora ficou mais específico. Ou seja, só o que está vindo da internet com destino a essa porta que vai ser barrado. Então o cliente não vai ter esse problema. Tá? Então a gente ainda pode chegar aqui, tentar acessar, que a gente não vai acessar. Tá? Porém, a gente ainda tem outros problemas. Por quê? A gente está travando tudo que vem na internet com essa porta, com destino a essa porta. E não é isso que a gente quer. A gente quer só travar os clientes. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, é que tá vendo esse P172.16.04/30? O 5 tá aqui e o 6 está no MikroTik 03. Se eu tentar acessar esse P 1606, opa, desculpa, 172.16.0.6, ele não vai acessar. Por que ele não vai acessar? Porque a gente está dropando tudo que está vindo da internet, eu estou vindo da internet, com destino a essa porta. E não é o que a gente quer dropar só os clientes que têm IP válido. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o destino, que é a rede do cliente, 10.0.2.0/24. Ou seja, tudo que tiver destino a essa rede. Nesse caso, a gente pode verificar aqui, ó, que eu continuo não acessando. Porém, eu vou acessar esse P. E esse P, ele tá no MikroTik 03. Por quê? O que eu estou querendo travar é apenas o cliente final. Mas eu quero ter acesso, vamos dizer, ao meu MikroTik pela porta web. Ou eu quero ter acesso a alguma coisa dentro que passe pela minha rede na porta 8080 ou porta 80. Então, a gente tem que ser bem específico para não ter esse problema de travar tudo. Porque, no caso, a gente pode ter aqui no MikroTik 02 outro roteador ligado nele aqui, vamos dizer o MikroTik 04, que seja um servidor. E esse servidor precisa que da internet tenha acesso à porta 80. Se a gente fizesse essa regra sem o IP de destino, daria problema, porque ele ia travar tudo. Outra maneira de fazer isso também, tá, é a gente usar isso daqui. Quando a gente coloca aqui, a gente marca essa caixa, a gente está falando tudo que for diferente de, tá? Ou seja, é o NOT, tá vendo? Tudo que a gente colocar aqui que não for esse P, ele vai travar. Então, se a gente só tiver acesso a uma rede, vamos dizer que seja de servidor, que é uma rede 10.1.1.1.0/24. Então, tudo que não for com destino a isso nessas portas, ele vai travar, entendeu? Ele faz ao contrário. Ou o que a gente pode fazer também é colocar um destino, né? Uma origem, ou seja, a gente quer travar tudo que venha nessa rede aqui, que a gente já tinha combinado, mas eu posso falar, ó, tudo que vier do destino 192.168.120.0/24, eu quero que você aceite, ou seja, a gente coloca o NOT, a gente quer que aceite. E no caso eu vou conseguir acessar, porque a minha rede é 192.168.120.0. Então eu vou conseguir acessar os dois. Se eu tirar essa regra... Opa. Desculpa que eu esqueci de colocar... Agora sim.
eu não vou conseguir acessar mais, tá vendo? Porque eu abri uma exceção para minha rede. Então você pode tanto abrir exceção, quanto colocar um destino como exceção, beleza? Essa aqui foi uma aula, né, sobre Firewall mais simples. Eu vou trazer outras aulas aqui sobre Firewall, mas eu espero que vocês tenham entendido essa aula, porque ela é o básico para a gente começar a ir para as outras aulas de Firewall. A aula de hoje é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. E se vocês quiserem também colocar no comentário algo que vocês queiram que eu mostre na próxima aula, eu vou olhar e posso produzir o conteúdo para vocês. De qualquer maneira, muito obrigado e até a próxima aula.